as integrais mais simples tu fizesse na outra aula, né? Tu usasse a tabela bem. Só que agora temos que fazer uma integral como essa aqui. Me diga, bem, vamos ver, se tu conseguires fazer, a gente já pode ir para parte por partes. Ok. Será que tu consegues resolver isso? Na aula passada tu não conseguias. Bem, se tu tiveres qualquer dúvida, fala, mas se tu estás a conseguir fazer bem aí, depois tu me envias a foto, tá? Certo, ainda estou a resolvê-lo. Não te preocupes. O importante é que tu faça certo, tá? Oh, me tenho enviado isso para outro. Vamos ver. Poxa, se tu conseguisse fazer isso, vai ser muito legal. Fizesse um pouco rápido, meio rabiscado. Mas vamos ver. Vou transformar-se isso. Hã? Bem, para falar a verdade, eu não sei se está certo ou não, porque tu não fizesse o passo a passo, né? Só me mostrasse uma linha com a pergunta e outra com a resposta. Ah, Não oh, sei se está certo. mas qual seria o procedimento normal então? É que eu tenho aprendido isso só no website online. Acho que eles não foram muito rigorosos em relação a isso. Tá, bem. Deixa eu abrir então um arquivo aqui para ti. Deixa eu pegar a questão que tu tinhas que resolver. Raiz de 2x menos 1 dx. Pronto. Tens que chamar de U aquilo que tu olhas para o teu problema e percebes que dá para resolver, né? Eu vou até fazer o que tu fizesse já. Meio. Porque eu saberia resolver com a integral de U elevado Ah, a 1/2, certo? certo. Acho que percebi que tenho feito um erro, porque em vez de ser em vez da potência ser ah, 1/2, eu escrevi menos 1/2. Isso Pronto, já está ali tinha um erro. sido um erro. Só que tu tinha que ter mostrado mais passos, né?
Então agora, uma vez que tu chamas a parte de dentro de U, ok, tu já trocasse tudo aqui dentro por U. Só que tu ainda precisas trocar isso aqui por U também. Porque a tua integral não pode mais ter x, percebe? Então tu tens que mostrar essa substituição também. Tu obtens ela sempre derivando o que tu chamasse de U. Ou melhor, tu tens que conseguir obter. Vai ter vezes que tu não vai conseguir obter. Percebe? Então, vai ter vezes que tu não vai conseguir resolver o teu problema por substituição. Então, por isso que tu tens que ter um pouco de compreensão do que está a acontecer. Aqui eu derivei o U. A derivada de 2x menos 1 é 2. Como eu quero substituir o dx, eu tenho que deixar o dx isolado. Se eu isolo o dx, eu acho que tu concordas comigo, que vai ficar du a dividir por 2, né? Certo? Sim. Eu passei o dx para o outro lado, 2 dividindo, percebeu? Então, tu vai ficar com u elevado ao meio, no lugar do dx, du a dividir por 2. Ou seja, dá para tu escrever a integral como meio du. Isso aqui tu tens que saber utilizar a regra da tabela, né? A regra de somar em cima, né? Então, a tua integral vai ficar 1 meio de u elevado a 1 meio mais 1, e dividir por 1 meio mais 1. Quanto é isso? Ah, claro, mais c, né? Quanto é isso? Vai ficar 3 meios, certo? A dividir por 3 meios. Tudo bem? Ok. Veja como tem passos aqui, né? Tu tinhas ignorado todos esses passos. Daí tu ficas com 3 meios aqui mais C. Dá para fazer alguma simplificação e também dá para trocar o U, porque tu queres a resposta em termos de X. O U é 2x menos 1. Então vai ficar. Opa, aqui é 3 meios. 2 terços. Então, vai ficar 1 terço de 2x menos 1 elevado a 3 meios mais C. Percebeu os passos? Vamos lá. Primeiro, tu chamas alguma coisa de U, tu, a partir disso, conseguirás integrar. Chamamos aqui de U. Tens que fazer a derivada para conseguir substituir o dx também. Fizemos. Colocas tudo isso aqui e resolves. Né? O 2 que estava aqui foi para fora dividindo. Coisas de constante, né? Coisas simples de constante. A constante sai para fora da integral. Agora, isso aqui está na regra da potência, né? A integral da regra da potência. Soma em cima e soma embaixo na divisão. Tudo bem, Al? Ok. Aqui, fizesse a soma. Isso é uma fração. Por regra de fração, ela sobe invertida, né? Era 3 meios, fica 2 terços. Por regra de matemática básica de fração, se tu não te lembras, eu faço essas coisas, tá? Mas como tu és bom em matemática, tem alguns passos que eu faço um pouco mais rápido. E depois faz alguma simplificação e substitui o U para chegar na resposta que o problema quer, ok? Então tá aí. Ok. Bem, eu fiz o passo a passo da conta. Agora eu quero que tu faças uma parecida, então. Vou pôr uma bem parecida. Ok? Mesmo procedimento. Chama de U quem está dentro do parênteses. E assim vai. Segue os mesmos passos que eu fiz aqui que tu não terás problema, tá? Se Ok. tiveres dúvidas, é só falar, mas eu acho que tu consegue sozinho.
Desculpa, mas o que é que significa o 10x X é o em. diferencial, certo? Sim, Tu precisas dele para encontrar a resposta da conta. Nesse primeiro momento, é a única coisa que tu tens que saber, ok? Ele é um elemento que tu precisa lidar durante o processo de resolução da conta. É isso. Agora, o que que ele significa matematicamente, talvez eu não precise se preocupar nesse momento, tá? A é única coisa é que que tu está precisa ali escrito. substituí-lo. É que está ali escrito 10x igual a du a dividir por 2. Sim, eu derivei o Ah, du. Quem que é a derivada do ok, du? Não é du sobre dx? Du dx, sim. né? Como a gente fala, a derivada. Por exemplo, eu tenho a função y qualquer coisa, igual a qualquer coisa. Quem que é a derivada de y? Não é dy dx? Certo? Sim, Pois é, então eu tinha um u. Agora, então, quando eu derivo, eu tenho du dx. ok, Mesma coisa. Percebeu? sim. Isso. Tu precisas fazer a derivada daquilo que tu chamas de u para que você possa encontrar o dx, para poder trocar isso aqui também por alguma coisa que dependa de u. Senão tu não consegues resolver a integral, percebe? Ok, tenho enviado a minha resolução. Ah, poxa, se tu conseguisse fazer rápido depois da explicação, faz bem. Ah, deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui. Aí, viu? Não adianta você tentar fazer a integração por partes antes de saber tudo de integração simples. Por quê? Porque a integração por partes é uma técnica que tu utilizas quando tu não consegues resolver por integração simples. Entendeu? Primeiro tu tens que saber se por simples funciona ou não. Depois tu vai por partes. Então aqui tu Ok. chamasse de u, derivasse, dx igual a d sobre 3. Perfeito. Colocasse ali. Putz, perfeito, muito bom. Só faltou o C no final, né? Ah, sim, esqueci. De resto, perfeito, perfeito. Ahn, muito bem, eu vou fazer um outro tipo de integração simples agora, um caso que aparece bastante. Depois eu vou te colocar uma situação parecida. Deixa eu te mostrar aqui. Primeiro eu vou te mostrar um caso no livro. Olha só.
Tu tens 3x sobre x ao quadrado mais 1. Aqui é possível resolver por substituição simples. Só tens que saber o que tu tens que chamar de u e perceber se quando chamares isso de u, tu vai ter o dx, tu vai conseguir substituir o resto das coisas. Aqui a gente tem que chamar de u a parte de baixo. Perceba, tu não vai chamar tudo de u, né? Como tu chamasse tudo que estava dentro do parênteses. Tu vai chamar só a parte de baixo. Por quê? Porque se tu derivares a parte de baixo, tu consegue substituir a parte de cima também. A parte de cima tem um x. Se tu deriva x ao quadrado, sobra x. Du é igual a 2x dx. Então, tu consegue substituir esse x dx se tu deixares du a dividir por 2, né? Olha só. Então, é possível fazer dessa forma. Você chama só a parte de baixo de u. Então, ele faz isso, ele troca aqui por u, arruma as constantes, né? Primeiro passa esse 3 para fora. Multiplica por 2 em cima e embaixo. Para aparecer justamente o 2x dx, foi um jeito que ele teve de trocar aqui a parte de cima por du, lidando com as constantes. É um jeito. Eu vou te mostrar um outro jeito que eu acho que é um pouco mais tranquilo de fazer, tá bom? Pronto. Então, daí ele resolve essa integral aqui. Muito bem. Então, o objetivo é tu entender aqui, eu mostrei isso rapidamente, para que tu entendas que a parte de baixo é o que tu tens que chamar de u. Só isso. Então, eu vou criar uma agora para eu fazer, depois eu faço uma para ti. Vamos lá, vai ficar 4x por 3x ao quadrado mais 1 dx. Eu já percebi que o cara de baixo, seu derivado, dá a mesma ordem do de cima. Então, eu vou chamar de u o elemento de baixo, o denominador. Na hora que eu derivo isso, du dx, quem que é a derivada do 3x ao quadrado mais 1? 6x. Percebas que eu preciso substituir esse cara aqui em cima, né? Ah, mas o 4, a gente lida com esse número facilmente, passando ele para fora, né, da nossa integral. Porque aqui, de um jeito bem rápido, a gente fica com 4x dx. Tu se preocupa só com o que realmente importa, com o x dx. Né? Isso aqui é uma coisa básica. Se eu isolar o x dx, eu vou ficar com x dx igual a du sobre 6. Percebeu? Chamei de u o de baixo e x dx du sobre 6. Alguma dúvida até aqui? Um, não entendi a parte de x vezes dx. Multipliquei o dx, passei para o outro lado multiplicando, certo? Isso assim. Muito bem. Vou fazer um passo a mais aqui, então. Como o dx ele está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Como eu preciso substituir o x dx, aqui embaixo eu já vou substituir por u. Agora eu preciso substituir esses dois elementos que envolvem x aqui também. Então eu preciso saber quanto é x dx. X dx, em termos de u, é du a dividir por 6, certo? Ok. Isso. Então agora eu consigo fazer a substituição. Vai ficar 4, aqui vai ficar du sobre 6, né? A parte de cima, a dividir por u. Então, esse 6 pode ir para fora, por regra básica de multiplicação e divisão, né? Vai ficar du sobre u. Isso aqui é uma integral tabelada. Du sobre u está lá na tabela de integrais. É ln. Simplesmente isso. Você olha que isso está lá na tabela e substitui, ok? Está na tabela, não tem o que fazer. Então, Ok. agora vai ficar 4/6 do ln de quem é u? 3x ao quadrado mais 1. Pronto, resposta feita. Percebeu? Uma vez que você substituiu você substituiu dx
e todo o resto da função ali, pronto, está resolvido. Ok? Ok. Então, é simplesmente o foco que você precisa substituir. Você precisa lembrar que tudo deve ser trocado por algo que envolve U. Você chamou a parte de baixo de U? Ok, ainda precisa trocar a parte de cima por algo que envolve U. E tu vais obter isto quanto derivares. Ok? Pois pronto. Então, agora que tu tens isto, eu vou colocar uma integral bem parecida para tu resolveres. Ela vai ser um pouco mais fácil, tá? Vai ser 2x dx sobre x ao quadrado mais 1. Só isso. Passo a passo está tudo ali, tá? Ok.
E ver a minha solução para essa. Vamos ver. Deixa eu abrir aqui. Just a second. Muito bem. Estou a ver aqui, tá? Só um segundo. E ela veio virada. Tu... Bem, aquele 2 que tu passasse para fora acabou cortando, né? Perfeito. Sim, sim. Dava para ter feito a coisa um pouco mais direta, mas o importante é que tu conseguisse. Perfeito. Perfeito. Tá isso tudo certinho. Então agora sim, nós podemos começar. Claro, existem ainda muitas outras, né? Situações interessantes para se fazer a substituição simples, mas agora vamos focar na integração por partes, né? Que era algo que tu querias. Certo. Conseguimos isso, boa parte das coisas está feita já. Então, vamos lá, vamos abrir a minha apostila. Ah, deixa eu chegar aqui, integração por partes. Bem, por hora eu quero que tu anotes essa fórmula aqui, tá bom? Ok. Ah, muito bem. Ok, está decorado. Já está. Pronto, então o que tu precisas fazer aqui é perceber algo que, se tu chamares de U e depois derivares, tu consegues resolver a integral. Porque o que que acontece? Olha só, a minha explicação foi meio estranha, mas o que que acontece? Quando tu olhas para uma integral como essa aqui, não existe nenhuma substituição simples que tu possas fazer, tá? Ah, não existe nenhuma substituição simples que tu possas fazer, ah, que resolve isso. Não existe. Não existe nada que tu chame de U e depois tu derives e vira o DU e pronto, tu consegues resolver. É muito interessante isso, né? Por isso que tu tens que sempre pensar neste método depois que tu fizeres uma avaliação sobre o método da substituição simples, ok? Sempre assim. Ok. Então, eita, cliquei onde eu não devia. Então, se é assim, tu tens que perceber alguma coisa que tu vai chamar de U e outra coisa que tu vai chamar de V. Para que, ao fazer essa substituição dos dois elementos, após tu fizeres alguma álgebra na tua equação, tu vai conseguir resolver a integral, porque do jeito que tá, não dá para resolver. Só que se tu, por exemplo, chamares de u o x, vais derivar ele, o du vai virar dx, né? Porque a derivada de x é 1, o dx passa para o outro lado multiplicando, du igual a dx, certo? Que nem tu estavas a fazer ali na substituição simples. Agora veja, tu só chamares isso aqui de u. Todo esse resto aqui é o du. O dv, desculpa. O dv. Todo esse resto é o dv. Daí tu tens que, olha só, se tu chamas isso de dv, tu tens que integrar para achar o v. A integral disto, né, de seno de x, é menos o cosseno de x. Daí a Sim. pergunta é, pela integração por partes, temos que, daí ele resolve, né, utilizando aquela fórmula. A fórmula não era u dv igual a uv menos a integral de v du. Aqui está o u, aqui está o v. Ele só errou o sinal aqui, esqueceu do sinal de menos, né?
E aqui menos a integral de V deu. Percebeu? Agora, essa integral aqui, tu consegue resolver. Integral do cosseno de x é uma integral tabelada. Não é mesmo? Integral do cosseno de x é uma integral tabelada, percebe? Ok. Então, cês, é isto, meu cara. É isto. Ah, muito bem. Agora, vamos tentar fazer uma, né? Aqui ele fez a do cosseno, certo? Então, Ah, agora tem que tentar fazer a do seno. Ou melhor, ele fez a do seno. Vamos tentar fazer a do cosseno aqui, que tal? Vamos lá, então. Bem, eu vou fazer a do E na X. Daí, depois tu faz a do seno. X na X. Eu vou chamar de U sempre aquilo que me facilita a vida se eu derivar. Por quê? Se eu derivar isso aqui, vira 1. Vira algo com menos de variação. Se eu derivar isso aqui, não muda nada, né? A derivada de E na X é E na X. Então, o é sim. X, o du é dx. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Se tu já entendeu a ideia, eu preciso mesmo ir no banheiro, me desculpe, preciso ir à casa de banho. Se tu já entendeu a ideia, tenta resolver esse problema, então. Tu tens a forma que eu pedi para tu anotar, né? Eu Sim. preciso mesmo ir à casa de banho. Tenta resolver isso aqui, se tu conseguir, eu vou achar bem impressionante. Ok.
Então, como é que estamos aí? Conseguiu perceber algo? Conseguiu resolver algo? Oh, vou enviar o que eu tenho até agora. Tá, tudo bem. Quando tu enviar, tu me fala, tá? Ah, como assim? Quando tu enviares a foto, tu podes me falar. Ah, certo, ok. O foto já está enviado. Já está a enviar? Sim. Deixa eu pegar então. Ah, vou baixar aqui. Muito bem. O x menos a integral. Daí. Tá, mas tu tinhas que ter colocado o u aqui, tu já poderias ter trocado diretamente por x, percebe? Ah, sim. Sim, mas tá certo. Pronto, é isso mesmo. Então tá, eu comecei esta conta, mas tu conseguiste terminá-la. Agora, se tu conseguires ir do começo ao fim, né, que eu vou colocar aqui, significa que tu estás bem. Não, não. Ok? Ok. Conseguires isso, a gente pode partir para algo aí das tuas pendências da escola, algo assim. Como assim? Se tu conseguires terminar esta conta, nós podemos ir para a próxima, que pode ser coisas da tua escola ou algo assim, ok? Ok.
Enviei a minha resolução. Se tu já fizesse, nossa, deixa eu ver. Tenta sempre enviar a foto virada, tá? Que senão tem que baixar ela, girar. Ok, desculpa. Ah, o, o U é. Hã? Sim. Entendi. Assim, o X. Tá, eu vou Sim, rabiscar decidi aqui. derivar o X. Tens que falar que o DV, para que o professor entenda, né? O DV é cosseno de x dx, tá? Não é só o cosseno de x. O diferencial tem que vir junto. Mas tudo bem. Ok. Sim, está certo, pronto. É isso mesmo. Bem, acho que a gente fez a revisão. Claro que tu tens que estudar mais, né? Para ter mais prática nas coisas. Mas é isso, revisão feita. Acho que podes começar a estudar qualquer coisa que envolve integral agora. Ia te perguntar, temos algo da escola para ver? Um, Neste momento, creio que não. Não? Bem, então acho que por hoje é o que temos aqui, Uh, né? Diga. Deixa-me ver se tenho algo. Um, sim. Uh, Nessa pergunta, em ponto P, não sei exatamente a maneira de resolvê-lo. Não sabes resolver a B? O B, acho que eu sei o que eles estão a pedir, mas acho que se acho que da maneira que eu entendi a pergunta teria muito mais soluções do que aquilo que eles ofereceram. É que nas soluções ele tem uma resposta concreta, mas da maneira que eu entendi a pergunta, ah, acho que devia ter mais. Estou a falar de B dessa pergunta. Sim. Deixa eu pensar aqui. A figura, nós temos aquele gráfico. O V é a região fechada pelo gráfico eixo X. Ok. Ahn, Faça exatamente o valor de A e B para o gráfico da função ali, né, das raízes, e o gráfico de F estão se tocando no ponto da linha vertical igual a 1. Bem, me parece que tu tens que igualar as duas equações, né? Só isso, certo? Sim, é que em teoria acho que existem quase infinitas soluções para isto. Bem, ele fala aqui, o gráfico está tocando no ponto da linha vertical x igual a 1, né? Isso significa que f de 1 tangencia o valor de y no ponto de tangência, né? F de 1 nos dá o valor de y no ponto de tangência. Então, nós podemos fazer essa conta aqui, né? Encontrar o f de 1, o ponto de, que é o valor no ponto de tangência, o valor de y no ponto de tangência. Se fizeres f de 1 aqui, tu vai ficar com 9. Agora a gente tem que igualar o f de 1 ao g de 1. Certo, o AX mais B deveria ser 81. O g de 1 é igual a raiz de a mais b igual a 9, então. Então a mais b é Sim. igual a 81, isso aí. Agora o que a gente tem que fazer? Calcular as derivadas, né? Em f de x e g de x, igualá-las de novo em x igual a 1. Porque é um ponto de tangência, certo? Então, se é um ponto de tangência, é um ponto onde as derivadas são iguais. Mas onde é que está? Onde é que Touching, neste é um perguntas fala cross, de. touching. Touching é tangência. Ah, ok. Isso. Então,
a derivada vai ser 12x ao quadrado menos 40x mais 25. E a derivada do g' eu sei qual é de cabeça, mas você tem que fazer para treinar, hein? Vai ficar a dividir por 2 raiz quadrada de ax mais b. Ok? Em 1 tem que ser igual. De novo. Isso na física a gente chama de solução de contorno, onde tanto a função quanto a derivada são os mesmos. A derivada do f de x em 1 é menos 3, e a derivada do g' é essa coisa aí. Então, veja, você tem essa equação e você tem uma outra equação, a mais b, igual a 81. Então, tu tem duas equações com as mesmas duas incógnitas, certo? Então, a única coisa que tu tens que Certo. fazer é resolver isso, né? Tu já pode trocar aqui mesmo, aqui dentro mesmo por 81, já encontras o valor do A, né? Vai Ok. ficar 2 vezes 3 vezes menos 3, isso vai dar menos 54. Se o A é menos 54, o B vai ser o número que com menos 54 dá 81, 135. Entendido? Então Sim. não era para igualar só a função, era para igualar também a derivada, porque onde toca, não só a função é igual, como a derivada é igual. Onde toca está encostando, então a função é igual, mas onde toca também está tangenciando, então a derivada também é igual, ok? Ok. Então está bem, acho que deu para treinarmos bastante coisas hoje. Para entender bastante coisa. Vou te enviar tudo que nós fizemos hoje. É isso, nós temos aula de novo, deixa eu ver quando. Nós temos explicações. Sábado, né? Temos explicações sábado, certo? Ok, sim. Então tá bom. Sábado às 11. Até lá. Tchau, tchau. Ok, adeus, até sábado.